Fala pessoal, vou demonstrar agora uma equação muito importante da física. É o teorema trabalho-energia, que é uma alternativa aí para as leis de Newton para o caso de forças variáveis. Vamos lá então? Trabalho nada mais é do que uma grandeza física que depende da variação da posição de um objeto. Para entendermos o conceito de trabalho em física, vamos dizer que quando uma pessoa exerce uma força em uma dada direção, fazendo com que um objeto, seja qual for, se desloque em uma distância d, em física dizemos que trabalho está sendo realizado ao deslocar esse objeto. Isso porque o esforço com que a pessoa faz para movimentar o objeto transfere energia para o objeto. E essa energia vai fazer com que esse objeto mude de posição, como no caso aqui, saia desse ponto e chega nesse ponto. Então, trabalho unicamente é uma transferência de energia e podemos representá-la da seguinte forma: trabalho é igual a força aplicada vezes o deslocamento. No caso da força aplicada ser uma direção diferente da do deslocamento, por exemplo, se aqui a força aplicada pela mão fosse nessa direção, neste caso, para o trabalho utilizaremos a componente da força F que depende do ângulo. Então a componente da força F vai ser F cosseno de θ vezes o deslocamento que já estava aqui. Então temos duas formas de calcular o trabalho. Uma quando a força for na mesma direção do deslocamento e outra quando a força aplicada for na direção diferente à do deslocamento do objeto. Com essa noção de trabalho podemos prosseguir. Ao correr para não perder o ônibus, a pessoa aplica uma força F com os pés sobre o chão, gerando uma aceleração. Ao aplicar essa força, ela vai começar a se mover pelo trajeto, vai começar a acelerar, ganhar velocidade. Podemos dizer que essa força aplicada, ela obedece à segunda lei de Newton. E sabemos que a segunda lei de Newton tem a seguinte equação: F é igual à massa da pessoa, nesse caso, vezes a aceleração. Ao realizar essa força com os pés no chão e começar a mudar de posição durante o trajeto, a força realiza um trabalho positivo sobre a pessoa, fazendo com que ela mude de posição a cada momento. Como o vetor força possui a mesma direção do deslocamento da pessoa, a fórmula do trabalho a gente já sabe qual é. O trabalho realizado pela pessoa para se movimentar é a força aplicada vezes o deslocamento. Substituindo então F da equação 1, essa equação aqui vai ficar da seguinte forma: W é igual à massa da pessoa vezes a aceleração vezes a distância que já estava. Aqui para a aceleração, como o trabalho é uma grandeza escalar, vamos usar o módulo da aceleração. A massa da pessoa e a aceleração é facilmente obtida, mas a aceleração é uma grandeza difícil de identificar nessa situação. Então precisamos usar uma relação da velocidade da pessoa com a sua posição final e sua posição inicial para podermos substituir no lugar de A. E a gente consegue fazer isso muito bem usando a terceira equação da cinemática, ou também conhecida como equação de Torricelli. É da seguinte forma, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida ΔX, que no nosso caso seria essa distância aqui, que vamos chamar de d. Vamos isolar A. Então a aceleração vai ser igual a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes d. Então essa é a nossa equação 3. Vamos agora substituir a equação 3 na equação 2 que obtemos aqui, ó. Então, substituindo, trabalho é igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Vamos substituir a aceleração que obtemos aqui da equação de Torricelli. Então, eu vou ter massa vezes v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2 vezes a distância vezes d. Então, o trabalho vai ser igual a, podemos simplificar aqui, m, que é a massa da pessoa, vezes velocidade ao quadrado menos v0, velocidade inicial ao quadrado, sobre 2, que é a mesma coisa que mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Esse termo aqui, mv ao quadrado sobre 2, é uma grandeza física chamada energia cinética.
associada à velocidade de deslocamento da pessoa para sair desse ponto e chegar nesse. Com isso, podemos dizer que o teorema trabalho-energia tem a seguinte forma: W é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. O que podemos dizer que o trabalho é a variação da energia cinética, onde essa é a minha energia cinética inicial e essa é a minha energia cinética final. Então demonstramos aí o teorema trabalho-energia.